durante muitas décadas, a política externa ficou nas mãos do Itamaraty, que é o nosso Ministério de Relações Exteriores, e não saía de lá. O máximo que havia era alguma disputa com o Ministério da Fazenda, quando era alguma questão comercial, ou o presidente da República, às vezes, queria uma direção da qual o Itamaraty discordava. Só que, historicamente, esse centro de gravidade que o Itamaraty exerceu, ele se desfez. A política externa virou um tema tão conectado com a realidade interna e eleitoral, às vezes, que identificar quem fala efetivamente em nome do Brasil como país era muito difícil. O que vai forçar o novo governo a tentar reestabelecer papéis de maneira mais clara, para que se garanta, pelo menos para o interlocutor externo, que tudo que ele receba a respeito do Brasil faz parte de uma fala única. Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um Cas Resenhas, dessa vez tratando de temas importantíssimos, especialmente em uma das nossas áreas temáticas da Cas Brasil, que é a área de Relações Internacionais. Por isso nós convidamos aqui hoje o querido cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões. Casarões, muito obrigada pela disponibilidade em falar aqui com a gente hoje. Estamos com muitas perguntas, em relação aos próximos 4 anos. Então, a gente queria saber de você uma perspectiva inicial em relação ao que a gente pode esperar de uma política externa brasileira, no novo governo Lula. Afinal, estamos perante uma nova ordem global, são novos os desafios, inclusive a própria região está constituída de uma forma diferente. E o que a gente pode esperar dentro de novas circunstâncias em relação à gestão de política externa? Bom, Ariane, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo sobre um tema que é o meu tema de pesquisa e também é um tema pelo qual nutro muito carinho, porque a política externa é um elemento fundamental de qualquer projeto de país. E a gente fala muito pouco sobre isso no dia a dia, A gente trata a política externa como se fosse uma coisa completamente separada, isolada da realidade das pessoas, quando cada vez mais fica muito claro que a relação do Brasil com o mundo ela vai impactar diretamente sobre a gente. O presidente Lula ele vai ter um desafio muito grande pela frente, e é um desafio que eu acho que se divide em 2 questões fundamentais. Antes de pensar em política externa, a gente tem que pensar na governabilidade, e eu acho que ele vai ter, ao longo da transição e na formação do governo, um desafio primeiro, que é como viabilizar essa proposta, essa promessa de uma frente ampla nacional que a candidatura dele de alguma forma simbolizou. Então, é muito difícil antecipar nomes, ministérios, agendas, porque nada disso está claro, dado o conjunto amplo de forças políticas que hoje circundam o presidente eleito. Então, esse desafio de viabilizar um governo para início de conversa, num contexto muito difícil, muito tenso que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo de contemplar todas as forças políticas que fazem parte desse projeto, eu acho que essa é uma primeira coisa que vai impactar diretamente a capacidade do presidente Lula em pensar governabilidade, em pensar grandes propostas diplomáticas, inclusive, ainda que a política externa, ao contrário de outras políticas públicas como educação, saúde, saneamento, ela tem um componente que ela é centrada no executivo. A política externa ela tem um lado de prevalência do executivo. Ele não depende tanto do Congresso, que vai ser um Congresso hostil, para fazer política externa, que pode até ser uma boa válvula de escape para mobilizar os seus apoiadores, para se projetar politicamente. A política externa pode ser um instrumento fundamental para isso. Bom, agora, em relação à política externa propriamente dita, eu acho que a gente vai ter 3 desafios fundamentais. O primeiro deles diz respeito ao lugar que o Itamaraty ocupa nesse arranjo. A gente está diante de mudanças muito importantes dentro do Brasil, sobre como a política externa é pensada e como essa política externa é produzida efetivamente, implementada no dia a dia. Eu digo isso porque durante muitas décadas a política externa ficou nas mãos do Itamaraty, que é o nosso Ministério de Relações Exteriores, e não saía de lá. O máximo que havia era alguma disputa com o Ministério da Fazenda, quando era alguma questão comercial, ou o presidente da República às vezes queria uma direção da qual o Itamaraty discordava. Só que historicamente, esse centro de gravidade que o Itamaraty exerceu, ele se desfez.
Isso não tem só a ver com o momento do presidente Lula voltando ao poder, isso tem a ver com um processo longo que começa lá no governo Dilma, mas que vai se intensificando ao longo dos últimos governos, de modo que hoje, se a gente pensa nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro, uma das grandes dificuldades para quem quer que analise a política externa é identificar claramente quem fala em nome da política externa. Porque ora é o presidente nas redes sociais, ora é o chanceler nas redes sociais ou fora dela, ora é o ministro do meio ambiente, ora é a ministra da agricultura, ora era a ministra de direitos humanos. Quer dizer, a política externa virou um tema tão conectado com a realidade interna e eleitoral, às vezes, que identificar quem fala efetivamente em nome do Brasil como país era muito difícil. O que vai forçar o novo governo a tentar reestabelecer papéis de maneira mais clara, para que se garanta, pelo menos para o interlocutor externo, que tudo que ele receba a respeito do Brasil faz parte de uma fala única, né? Porque o problema foi se eu puder dizer assim, a cacofonia desses últimos anos, né? Cada um falava uma coisa e a gente não sabia exatamente nem a que posição a gente, né, se vincularia. E no caso do governo Lula, a impressão que eu tenho é que ele vai tentar recolocar o Itamaraty dentro desse desafio, né, de como pensar uma política externa alinhada, né, interna e externamente. O segundo grande desafio, e aí já entrando numa questão mais específica da política internacional, é como recuperar as relações internacionais do Brasil, sobretudo bilaterais, ou seja, o Brasil se isolou muito ao longo dos últimos 4 anos, perdeu parcerias, perdeu timing político na relação com alguns países, e tudo indica que o presidente Lula vai buscar projetar de novo, né, uma reputação, uma imagem do Brasil lá fora, justamente a partir dessa estratégia que a gente conheceu como universalismo, né, essa ideia de ter uma relação com o máximo de países do mundo, ou potencialmente com todos os países do mundo. Eu acho que o Lula tem uma vocação natural para isso. E ele vai conseguir recuperar parte dessa credibilidade internacional pela reconstrução dos laços com vários países do mundo, não só da América Latina, mas da África, Sudeste Asiático, BRICS, né, todos esses que fizeram parte da nossa história recente tendem a voltar para o radar do Brasil. E aí o terceiro desafio, que eu também acho muito crucial, é o Brasil recuperar o seu lugar de liderança em vários temas. E eu acho que tem 2 chaves aí fundamentais em que o Brasil, infelizmente, abandonou o seu protagonismo e precisa recuperar. Uma dessas chaves é o multilateralismo, e sobretudo o multilateralismo ambiental. O tema do meio ambiente, das mudanças climáticas, ele fica cada vez mais importante como um tema de geopolítica, inclusive. E o protagonismo brasileiro sempre foi muito decisivo nesse processo, né, de indicar a direção das discussões de clima, de pautar essas discussões em algum sentido. O Brasil sempre teve uma vocação muito grande, tanto pela Amazônia quanto pelo engajamento brasileiro nesse tema. E um outro que o Brasil certamente vai buscar liderar é a integração regional. E aí, olhando mais para a América do Sul, depois a gente pode continuar nesse mesmo tema, mas eu acredito que um dos grandes problemas da política externa dos últimos anos, e não só dos últimos 4, talvez dos últimos 10, é que a gente foi gradativamente abandonando a região como a principal plataforma de projeção internacional do Brasil. O Brasil é um centro de gravidade natural da América do Sul. A gente tem 50% do território, 50% da população, talvez mais, 50% do PIB. E nada justifica o Brasil estar de costas para os vizinhos. E o Lula tem uma sensibilidade para isso, até pelas iniciativas que ele liderou quando foi presidente pela primeira vez, o Unasul, o CELAC, que são instrumentos importantes, ou foram instrumentos importantes, e a impressão que eu tenho é que o Lula vai investir muito nessa agenda sul-americana, porque, afinal de contas, se trata do espaço quase que natural do Brasil no mundo. Perfeito. Na verdade, dá para construir uma série de perguntas em relação a tudo que você passou para a gente, mas utilizando essa sua última fala em relação à América do Sul, porque nós temos uma nova América do Sul atualmente e com esse novo desafio que é de uma Venezuela mais autoritária. Em termos do protagonismo que o Brasil sempre teve regionalmente, né, e especialmente a partir da década de 90, quando se constrói o Mercosul também, inclusive tem uma cláusula democrática, como que a gente pode pensar no papel do Brasil em termos de um estabilizador democrático para a região? O Brasil já chegou a se prestar esse papel nos anos 90, né, na crise do Paraguai, depois mediando o
conflito do Equador com o Peru, ou seja, houve um momento em que o Brasil se dispôs a fazer isso de maneira muito clara. E eu concordo contigo, ele precisa voltar a fazer isso. Ele tem que ter uma relevância regional, para além simplesmente do seu peso natural, econômico ou político. A sensação que eu tenho é a de que a América do Sul ela passa por uma inflexão em dois níveis. Você tem uma dimensão que é a político-partidária. A gente hoje vê uma certa inclinação da América do Sul rumo a governos à esquerda, que remonta àquilo que a gente já viu no começo dos anos 2000, que era a famosa onda rosa ou onda vermelha. Ou maré rosa. Maré rosa. Então são expressões que mostram esse alinhamento quase cósmico entre partidos de esquerda na América do Sul que vão conseguindo ganhar eleições. E para cada maré rosa tem uma contra-maré azul, então a América Latina funciona muito assim, né? Desde os anos 70, com as ditaduras militares, você tem ali períodos de neoliberalismo, no começo dos anos 90, anos 2000, essa maré rosa, depois uma onda conservadora volta. Então, a gente está hoje apontado para a esquerda, né, do ponto de vista político-partidário, mas num contexto em que as vitórias dos presidentes de esquerda foram muito apertadas. Praticamente todas as eleições recentes da América do Sul terminaram 51-49, ou mais ou menos isso. Então, é justamente essa dificuldade de se consolidar um único projeto político que marca, né, a política latino-americana atual, sul-americana em particular. E eu acho que o Brasil vai ter um papel importante, sendo o maior país da região e um país governado por uma esquerda já muito experiente no governo. Eu acho que vai ser importante para que a esquerda brasileira possa, de alguma forma, amparar e direcionar os rumos da esquerda sul-americana num sentido mais amplo. É claro que ninguém depende do Brasil, mas é importante que o Brasil tenha esse papel que é não só de liderança, mas também de inspiração. E aí a gente tem o problema venezuelano, porque uma das grandes críticas que é feita à esquerda hoje, não só da América Latina, mas sobretudo aqui, é o seu caráter autoritário, ou a sua simpatia por regimes autoritários. E, inclusive, nas eleições recentes aqui no Brasil, falava-se muito disso, né? Não se pode eleger o Partido dos Trabalhadores, porque senão o Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma Nicarágua. Mas a Nicarágua e a Venezuela, a rigor, são exemplos muito ruins do que a esquerda pode proporcionar para uma sociedade. O Ortega está lá há décadas, o Maduro já se consolida há mais ou menos uma década no poder, com um perfil fortemente autoritário, uma sociedade dividida. Então eu acho que o Lula deve se voltar para as esquerdas democráticas da região, Colômbia, Chile, Bolívia, a própria Argentina, num momento em que o Brasil volta a ser essa força indutora política, e isso pode até ajudar a se construir uma plataforma para endereçar a questão venezuelana do ponto de vista diplomático. Porque, veja, o aprofundamento do autoritarismo do Maduro na Venezuela se deve, em parte, ao fato de que não existe interlocução hoje com a Venezuela dentro da América do Sul. Ninguém quer saber da Venezuela. Os países se afastaram da Venezuela. E isso é compreensível por um lado, mas isso é extremamente danoso para a própria sociedade venezuelana por outro, porque a gente sabe pela experiência internacional, não só da Venezuela, Coreia do Norte, Vietnã, que quanto mais isolado um país está do seu entorno regional ou do sistema internacional, mais radical vai ser a liderança, a autoridade, né? Mais autoritário vai ser o regime. Então esse é um ponto que eu faço questão de frisar. Eu acho que o Lula, como presidente da República, vai ter uma oportunidade muito grande de viabilizar uma pacificação política da Venezuela e sair com esse grande trunfo diplomático nos seus 4 anos de mandato. Lembrando que ele já disse que não vai se candidatar à reeleição. Agora, tem uma segunda dimensão da América do Sul, e essa vai ser um pouco mais complicada para o Brasil, que é a redefinição da lógica da disputa das grandes potências na América do Sul. A gente cresceu numa época, como país, nação emergente, no começo dos anos 2000, numa época em que os Estados Unidos estavam um pouco preocupados com a América do Sul. A gente vivia o governo George W. Bush, focado no 11 de setembro, na luta ao terrorismo, etc. E a China ainda não era uma grande potência econômica. A China ainda era tratada como potência emergente, tal qual o Brasil, ou a Rússia, ou a Índia. 20 anos depois, o contexto é diferente. Cada vez mais os Estados Unidos se preocupam com a América do Sul sob uma ótica securitizada. É o problema das drogas na América Central, é o problema da Venezuela,
do ponto de vista autoritário. A guerra às drogas talvez tenha voltado a ser um ponto importante e que agora se soma à securitização da questão ambiental. Lembrando que a Amazônia, né, ela preenche aí, acho que a fronteira de 4 ou 5 países, né? Então, existe uma questão agora que foi trazida pelo governo Biden de preservação ambiental, que pode ser securitizada pelos Estados Unidos e vem sendo, de fato. E do outro lado, a China, que se transformou na principal parceira comercial de virtualmente todos os países da região. E isso gera 2 desafios. Primeiro desafio do Brasil nesse contexto novo. Como é que vai ser a relação com os Estados Unidos? Vai ser uma relação baseada na cooperação ambiental? Vai ser uma relação baseada na cooperação democrática? Ou vai ser uma relação de antagonismo em que o Brasil defende um conjunto de ideias, não antagônicas, mas diferentes daquelas que os Estados Unidos quer para a região? E lembrando que toda a América do Sul é muito reativa à presença dos Estados Unidos por uma questão histórica. E aí, o segundo desafio do Brasil, como é que vai lidar com a China? Porque a gente chegou a ser, no auge dos anos 2000, o indutor da economia regional. Via Mercosul, sobretudo, mas não só, né, aquela iniciativa de integração regional sul-americana, a IRSA, que ajudou a construir uma grande base de infraestrutura regional, que depois foi descoberta e imersa em escândalos de corrupção também, mas é um caminho que o Brasil seguiu e operou de maneira muito clara. Como é que você lida com a China nesse contexto? Que já está dominando as economias da América do Sul faz uma década, pelo menos, e com quem o Brasil não tem condições de competir de igual para igual. Então, uma das coisas que eu vislumbro, só para concluir o raciocínio, é que, se é verdade que depois da guerra da Ucrânia, a gente está vendo uma reorganização das cadeias produtivas globais, até para não dependermos tanto de produções ou de processos produtivos que estão lá na Ásia, ou lá na fronteira da Europa do Leste, pode haver uma regionalização dessas cadeias produtivas e o Brasil pode ser uma força indutora nesse processo, o que resolve 2 problemas de uma vez só. Por um lado, o Brasil volta a ser o centro de gravidade econômico da América do Sul e, ao mesmo tempo, cria-se uma alternativa à presença chinesa cada vez maior aqui, a partir da economia brasileira, o que pode ser uma boa se a gente for pensar que um dos objetivos do governo, pelo menos que a gente espera que seja, é a reindustrialização do país, é uma construção de um modelo alternativo de desenvolvimento econômico também. Interessante quando você falou também sobre essa reorganização, né, da ordem global e trouxe as grandes potências atualmente, então como Estados Unidos e China. A minha dúvida em relação à política internacional, a sua visão sistêmica é de que a gente entrou em uma nova ordem bipolar ou a gente estaria em uma ordem multi? A unipolaridade norte-americana, ela terminou? A gente consegue já falar sobre isso, se a gente já tem uma? E como seria, claro, né, o papel do Brasil nessa nova ordem? Eu sou meio cético com o uso de termos como a nova Guerra Fria, que eu não acho que seja disso que se trata exatamente, essa nova realidade entre China e Estados Unidos, que não envolve uma competição exclusivamente militar, é uma questão que soma economia e tecnologia. Eu acho que a famosa guerra comercial China-Estados Unidos, que era tecnológica também, desenvolvida ali nos anos Trump, aquilo aponta para o tipo de ordem que a gente hoje está visualizando. É uma ordem que tem elementos fortemente autoritários, de lado a lado, porque no Ocidente a extrema-direita vem ocupando um espaço muito grande nessa concertação internacional, e do lado oriental a gente vê a consolidação de regimes autoritários, seja ideológicos como a China ou a Rússia. Então, a Índia também, que foi capturada pela extrema-direita. Então, nesse mundo, a dimensão do regime político ela acaba sendo menos relevante do que a dimensão econômica e tecnológica. E, nesse sentido, eu não tenho problema nenhum em pensar numa bipolaridade, né? O problema dessa bipolaridade é que, por um lado, ela é mais flexível, ela é mais móvel, porque não se repetem os compromissos ideológicos da Guerra Fria. Então, não é como era, sei lá, 60, 70 anos atrás, em que ou você era capitalista ou você era comunista e tinha que lidar com o mundo a partir dessa lente ideológica. Hoje é quase como se fosse uma disputa concorrencial de mercado. Ou seja, quem oferece mais, um produto mais barato, ou quem oferece um comércio mais vibrante, ganha. Então,
por não haver o vínculo ideológico, isso dá uma certa mobilidade para o Brasil poder transitar entre China e Estados Unidos de maneira tranquila, pragmática. O Brasil sabe fazer isso, e a gente tem uma história, né, de política externa pragmática. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil dificilmente vai atingir qualquer tipo de protagonismo econômico numa ordem marcada pela dinâmica concorrencial de duas grandes potências econômicas, e o Brasil está muito distante. O Brasil era a sexta economia do mundo 15 anos atrás, hoje é a 12ª, 13ª. Então, eu perderia essa expectativa, que foi até, na minha opinião, equivocadamente prometida pelo Lula, da recuperação de um lugar do Brasil privilegiado, de potência emergente. Eu não sou contra voltar à liderança multilateral, voltar à integração regional, eu só acho que isso tem que ser dito dentro do contexto novo. O contexto novo o Brasil não é mais uma potência emergente da mesma forma como era 20 anos atrás, o Brasil agora, no máximo, pleiteia o lugar de potência regional. E, por mim, tudo bem. É claro que eu gostaria de ver um Brasil maior e mais altivo. Agora, entendendo as circunstâncias do mundo de hoje, eu entendo que também não há muita possibilidade de avançar nessa agenda, e o Brasil desempenhando um papel de, como você chamou, de estabilizador da América do Sul, dentro de um contexto geopolítico mais amplo, que não é muito amigável para nós, eu acho que está de bom tamanho para os próximos 4 anos. Perfeito. Casarões, queria te ouvir também sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que teve negociações de décadas, né? E qual seria a perspectiva, se ainda a gente consegue falar que nos próximos 4 anos a gente consegue dar seguimento a esse acordo Mercosul-União Europeia? Eu acho que existe aqui uma janela de oportunidade e um risco. Quando a gente fala do acordo Mercosul-União Europeia, a gente está falando de um processo de múltiplas camadas, porque do Mercosul você depende da aceitação de 4 países, que costumam ter uma posição de agenda comercial um pouco mais unificada, e ao mesmo tempo você está falando de 27 países da União Europeia que tem que ratificar esse acordo. E era mais difícil ainda quando eram 28, mas ainda assim não facilitou muito. Isso significa que, desde 2019, existe um certo entusiasmo pela existência do acordo assinado, mas não se fala muito de expectativa de ratificação desse acordo. Ele dificilmente vai se concretizar de maneira tão rápida. Qual é a oportunidade? O mundo está claramente entusiasmado com a vitória do presidente Lula. Muitas forças políticas europeias, inclusive líderes importantes europeus, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, eles têm gostado de pensar na reconstrução dessas relações com o Brasil. Já houve ligações, já houve felicitações pelas redes sociais. Isso tudo é muito importante porque sinaliza uma nova disposição da Europa de encarar o Brasil como um parceiro. Lembrando que quem assinou o acordo estratégico, de parceria estratégica Mercosul-União Europeia, Brasil-União Europeia, melhor dizendo, foi o Lula em 2007. Então há uma expectativa. E claro que o Lula pode capitalizar em cima dessa expectativa. E do ponto de vista doméstico seria até uma boa para o Lula, porque ele vai contemplar um setor que nesse contexto eleitoral foi muito hostil a ele, que é o agronegócio. Como o acordo ele gira em torno principalmente das questões de produtos primários, pode ser uma oportunidade para o Lula também acomodar esses interesses do agro numa agenda diplomática mais ampla. Qual é o risco? O risco é que se construiu uma grande expectativa a respeito dessa nova fase da política externa brasileira pós-Bolsonaro. Só que a gente se esquece de que, por mais arrojada que seja a nossa política externa, por mais respeitoso que o Brasil seja com relação a clima, isso não é garantia de que esse acordo vai ser totalmente aceito do lado de lá. Até porque o protecionismo europeu é histórico, é conhecido, e as resistências a esse acordo se dão em lugares políticos muito sensíveis nos países em que elas acontecem, Irlanda, França, Polônia, que vão tentar segurar esse acordo porque tem interesses corporativos de fazendeiros locais e que tem medo da concorrência brasileira, argentina, e eu entendo. Então, o risco maior é esse, de se criar uma grande expectativa de que finalmente o acordo Mercosul-União Europeia, depois de 25 anos, vai decolar, e aí, quando a gente chega na hora da verdade, tem um veto do parlamento francês, por exemplo, que inviabiliza o acordo inteiro, ou pelo menos parte dele. Então, eu não acho que seria prudente
coisa que o governo Bolsonaro fez bastante ao longo dos 4 anos é apostar cegamente num acordo como esse, como se fosse a tábua de salvação da política externa brasileira. Eu acho que o tempo da diplomacia é um tempo lento, pode ser que o acordo dê certo, pode ser que não, e se ele der certo é motivo de celebração. Mas se ele não der, que o governo brasileiro não sofra com essa preocupação, porque afinal de contas não depende só da gente. Perfeito. E em relação à guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia está prestes a completar 10 meses, a gente teve, da parte do Brasil, um comportamento pragmático, né, de conversar, né, continuar conversando com os dois lados, e as perspectivas, né, para os próximos 4 anos, pensando que haja um prolongamento da guerra ainda em 2023, como que seria a tomada de posicionamento do Brasil? Se seguiria ainda pragmático? Qual seria o posicionamento em relação às sanções que são colocadas à Rússia? Essa é uma pergunta complexa porque o Lula se posicionou de maneira meio errática com relação à guerra da Ucrânia durante a campanha presidencial. Até mesmo porque não era exatamente o lugar de ele fazer essa discussão. Então ele foi tateando algumas questões, criticou a OTAN e o Zelensky, também criticou Putin, mas ao mesmo tempo embutiu ali um elogio. Então, uma das coisas que talvez tenha me chamado mais atenção nesse processo todo foi o fato de que, menos de um dia depois da vitória do Lula, numa diferença de poucos minutos, o Zelensky, o ucraniano, e o Putin escreveram mensagens de felicitações ao Lula nas redes sociais. Então eu acho que ambos os lados compreendem que o Brasil é um país importante, cuja posição vai ser ouvida e vai ser respeitada na ONU, por exemplo, ou dentro do contexto regional. Então é fundamental que o Brasil saiba se posicionar. Eu acho que o Lula tem uma trajetória, até no seu próprio primeiro governo, né, quer dizer, nos 8 anos de primeiro mandato longo, ele tem uma trajetória de conseguir trabalhar com equidistância em certos conflitos. Ele tentou, por exemplo, ser equidistante no conflito israelo-palestino, acho que teve ali um papel importante. O Lula teve um papel importante de mediação de crises, né? A do Irã um pouco mais complexa, mas, por exemplo, na América Central, a própria participação brasileira na missão do Haiti. Então o Brasil ele tem um repertório diplomático que o credencia a pelo menos ter uma posição. Ele não pode se abster de ter essa posição, como o governo Bolsonaro acabou fazendo, né? Até pela cacofonia, um falava uma coisa, outro falava outra, o Itamaraty votava de um jeito, o presidente falava outra coisa. Agora, eu acho que o que a guerra da Ucrânia pode efetivamente proporcionar ao Brasil está no campo das oportunidades também, mais do que dos riscos, eu diria. Porque o Brasil ele é provedor de duas coisas que são cruciais e que estão em escassez nesse momento de guerra, que é comida e energia. O Brasil ele pode se tornar um exportador líquido de energia. Então existe toda uma discussão sobre energia verde, mas uma discussão também sobre petróleo. O Lula, a gente sabe que ele tem a história aí muito próxima de pré-sal e etc. Então acho que existe um potencial de revitalizar a indústria de petróleo do Brasil e tornar o Brasil pelo menos mais envolvido nessa discussão de segurança energética e, ao mesmo tempo, a segurança alimentar. O Brasil é um dos grandes atores no debate sobre segurança alimentar em nível global. E, diante da escassez de produtos primários daquela região em guerra, que a Ucrânia e a Rússia são produtores de trigo, por exemplo, além de fertilizantes e tudo mais, eu acho que isso dá ao Brasil uma oportunidade também de se posicionar de maneira mais clara dentro desse debate sobre segurança alimentar. O presidente Bolsonaro fez isso de maneira indireta, né? O agronegócio brasileiro ganhou bastante dinheiro nesse processo, né, de redefinição de alguns mercados, e eu acho que ele usou isso muito bem, mas ele não construiu uma narrativa segundo a qual o Brasil é um provedor de segurança alimentar em nível global. Ele deixou o agro exportar. Mas eu acho que é necessário um trabalho diplomático para saber não só o quanto a gente exporta, mas para quem e com que interesses também, né? Não é só simplesmente comprar e vender comida, né? É construir uma base para que isso traga resultados para a nação brasileira e não só para os produtores em si daquela commodity. Então, acho que há uma leitura possível de uma oportunidade importante, tanto no campo da energia quanto no campo da segurança alimentar. Eu acho que o governo Lula está bem equipado
em termos até intelectuais, para pensar essas questões no plano internacional. E em relação a governos autoritários ainda presentes em todo o sistema internacional, como que a gente pode pensar a segurança internacional e previsibilidade do sistema? Porque muitas vezes, até com o próprio exemplo do Bolsonaro, com tendências autoritárias nos últimos 4 anos, tendo toda essa cacofonia, essa imprevisibilidade, muitas vezes crises pontuais, enfim, crises diplomáticas com outros países. Como que a gente pode pensar o cenário da segurança internacional quando a gente tem uma perspectiva de rivalidades sistêmicas em democracias e autocracias, a gente pode falar assim? Eu não sei se a divisão do mundo vai muito para essa linha. Essa é a narrativa americana em geral, né? Essa é uma visão liberal das coisas. A gente está diante de um mundo cada vez mais autocrático de um lado e cada vez mais liberal democrático de outro lado. O problema é que esses mundos se encontram e se sobrepõem com frequência, né? A própria ascensão da extrema-direita no Ocidente, ela testa esse modelo, ela contradiz essa visão de que existe um lado do mundo que é super liberal e o outro lado que é mais vamos dizer, autoritário. Eu me lembro, por exemplo, quando o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, saiu uma capa, agora não lembro se da Foreign Policy ou da Foreign Affairs, fazendo uma brincadeira dizendo que dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, o que mais defendia a ordem liberal global e o seu legado era a China, a certa altura. Porque você tinha um Putin forçando ali uma violação de direito internacional no caso da Ucrânia, o Trump desinteressado nos grandes temas globais. Então, eu acho que, no limite, a gente está diante de um mundo que ainda é muito instável, ele tende à estabilidade sistêmica no médio prazo, porque, afinal de contas, essa bipolaridade que está em construção, ela vai cristalizar em algum momento. Talvez seja abalada por uma ascensão da Índia, que a gente não sabe exatamente se vai chegar à condição de grande potência ou não, mas essa é uma questão de médio prazo. Então, acho que o mundo ele não está instável. O que está, de fato, instável, fora a guerra da Ucrânia, que é uma anomalia nessa conjugação de forças, e com isso eu não quero dizer que ela vai acabar logo, mas fora a guerra da Ucrânia, eu acho que grande parte da instabilidade ela é menos sistêmica no plano internacional e ela é mais interna, né? As sociedades estão instáveis, as sociedades estão divididas. Os países democráticos estão com eleições terminando 51 a 49 e gerando essa incerteza de quem será o próximo presidente. Isso nunca aconteceu no Brasil. Até mesmo porque, se a gente volta a 2014, era Dilma e Aécio, a gente sabia que, independentemente de quem ganhasse, a gente estaria com uma linha de inserção internacional mais ou menos parecida. O problema da atual polarização, que é essencialmente radicalizada, é que ela opõe visões de democracia diferentes, ela opõe visões de mundo diferentes e, portanto, a vitória de um sobre o outro, numa democracia altamente polarizada, ela pode gerar resultados muito diferentes, a depender de quem ganha. E aí eu volto ao ponto que a gente comentou lá no começo da conversa. O Brasil ele tem um papel de estabilizador regional, ele não pode fazer muita coisa para o mundo. O Brasil talvez se lance para a África de novo, que eu acho um caminho importante, investindo em cooperação técnica, mas eu acho que o espaço quase que orgânico do Brasil é a América do Sul, e nesse campo ele pode trabalhar para uma estabilização da política regional. E, de novo, há instrumentos para isso. O Brasil tem uma trajetória muito próspera nesse campo da integração regional, e o Lula está bem equipado, com a sua equipe, com o Itamaraty, para poder repensar, portanto, qual é o lugar do Brasil na região e como trabalhar pela estabilidade sistêmica regional e que pode ajudar, claro, para a estabilização do mundo como um todo. Maravilha, muito obrigada. Quero agradecer a vocês também que estão nos assistindo. O nosso maior projeto na área de relações internacionais é a Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana. Então, já convido todos vocês a aguardarem a data. Nos dias 1º e 2 de junho de 2023, teremos nossa conferência aberta, a 20ª edição do Forte.